última parada antes do cálculo estequiométrico, a gente vai falar de fórmulas químicas, que também de certa forma vão aparecer lá na estequiometria. Muito tranquilas aqui, o conceito é bem fácil, e aí a parte de cálculo vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ainda assim muito tranquilo. Primeira fórmula é a fórmula centesimal, também chamada de fórmula percentual, né? Ela indica a porcentagem em massa de cada um dos elementos naquele composto. Segundo Proust, a gente já estudou ali nas leis ponderais, a proporção em massa dos elementos em uma fórmula é sempre constante. Fórmula da água H2O, isso é uma proporção, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Se cada um dos elementos químicos, hidrogênio e oxigênio inclusive, tem massas definidas, quer dizer que o número, né, a quantidade de hidrogênios e oxigênios, se ela é constante, então o valor de massa, a proporção de massa entre eles também é constante. Eu vou dar um exemplo. A análise de 0,4 gramas de um certo óxido de ferro revelou que ele encerra 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Qual é a sua fórmula centesimal? Um óxido é um composto que vocês vão estudar na química inorgânica, talvez já se lembrem do ensino médio. Ele é um composto binário, que sempre tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Nesse caso, o outro elemento é o ferro. Então, nesse composto tem ferro e tem oxigênio. Então, 0,40 gramas desse óxido, uma amostra que foi pesada no laboratório, e considere que ele está puro, você precisa fazer essa consideração, encerra, quer dizer que ele tem ali 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Qual a fórmula centesimal? Ou seja, qual a porcentagem em massa de cada um dos elementos? É muito tranquilo, tá? É regra de 3. Está aqui o enunciado de novo, então a resolução vai ficar assim, ó. 100 gramas seria o 100%. Né? Tem mais de uma forma de montar essa regra de 3. 0,4 gramas do óxido contém 0,28 gramas de ferro, tá? Então isso aqui corresponde a 70% de ferro. Uma outra possibilidade para você fazer essa conta seria 0,40 gramas de óxido é o 100% da amostra. Qual a massa correspondente a 0,28 gramas? Você vai chegar na mesma resposta, 70%, tá? Óbvio que se é um composto binário, ou seja, só tem 2 elementos, você faz uma conta, o resto é o que falta para 100. Então é 70% de ferro, 30% de oxigênio, acabou. Você já tem a fórmula centesimal desse composto, beleza? Neste caso aqui, exemplo 2, eu já dei a fórmula molecular. Fórmula molecular é aquela que te dá a quantidade certinha de átomos de cada elemento presente naquela fórmula. Então, ó, o ácido sulfúrico tem essa fórmula aqui. H2SO4. Ele tem 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Não sei se eu falei certo aqui, são 2 de hidrogênio. Então, composição centesimal é dizer a porcentagem em massa de cada um dos 3 elementos. Então aqui não preciso dar a massa da amostra. Por quê? A porcentagem é a mesma, independente da massa da amostra. Por que no exercício anterior foi dado a massa da amostra, aquele 0,40 gramas do óxido? Porque eu não tinha a fórmula dele, tá? Nesse caso já é dada a fórmula, então a partir da fórmula a gente consegue calcular a massa molecular, matérias passadas, né? 98 unidades de massa atômica. Isso aqui é uma somatória, ó. Tem 3 partes. A primeira parte veio do hidrogênio, a segunda parte veio do enxofre e a terceira do oxigênio. Então, se 98U é o 100%, né, seria a massa total, quanto corresponde 2 gramas, que é a parte do hidrogênio? Faça as contas, né, regra de 3, de novo, tem mais de um jeito de fazer essa conta, mas você fazendo vai encontrar o valor da porcentagem aqui para cada um dos elementos. Beleza? A somatória tem que dar aproximadamente 100%, nunca bate certinho, mas vai chegar bem próximo. Que deveria ser 2, né? Fórmula mínima. É a mesma coisa que fórmula empírica ou fórmula estequiométrica. Já começa a aparecer o conceito de cálculo estequiométrico, né? Ela indica a proporção em números inteiros entre os elementos formadores de um composto.
Lá atrás era proporção em massa. Aqui é a proporção em quantidade mesmo, número de átomos, tá? Mas a gente sempre vai buscar números inteiros para uma proporção. Essa fórmula é bem tranquila, tá? É como se ela fosse a simplificação matemática da fórmula molecular. Você pega a fórmula molecular e quando for possível dividir os índices por um fator, 2, 3, 4, né? A gente vai ver aqui, aí você vai fazer essa divisão. Então, tudo isso que eu falei aqui, expresso de uma maneira matemática, seria essa relação. Fórmula mínima seria na linha de baixo, né? A fórmula molecular dividida por um N. O N é um fator, um número que vai transformar ou vai simplificar os índices da fórmula molecular. Fica tudo muito abstrato, mas quando a gente vê um exemplo, fica bem tranquilo. Água oxigenada tem fórmula molecular H2O2. Tem dois elementos, então, com índices 2. 2 para o hidrogênio, 2 para o oxigênio. Então, aqui a gente pode fazer o cancelamento. 2 com 2 vai ficar 1. 1 a gente não escreve, fica só HO. Beleza? Glicose. Tem a fórmula C6H12O6. Os três índices aqui, eles são divisíveis por 2, por 3 e por 6. Você sempre vai fazer a divisão pelo maior número, que ainda vai resultar em número inteiro. Então você vai dividir por 6. Ou seja, vai ficar 1, 2 e 1. Tá aqui a fórmula mínima. 1, 2 e 1. Agora, nem sempre vai ser possível fazer essa simplificação. 2, 1 e 4. H2SO4. Tem o 1 aqui. Se você dividir o 1 por qualquer coisa, ele já não vai ser mais um número inteiro. Vai aparecer uma fração. Então, a fórmula mínima é igual à molecular, mesmo caso da sacarose. Então eu coloquei os valores de N aqui, né? Dividi por 2. Aqui está errado, aqui na verdade seria 6 na segunda linha. E 1 e 1, porque nesses casos a gente não consegue fazer nenhuma simplificação. Exemplo. Calcular a fórmula mínima de um composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Olha, aqui no slide anterior eu dei a fórmula molecular e estou pedindo, já fizemos, né? Pedir para calcular a fórmula mínima. Então, quando possível, você vai achar um fator aqui para fazer a divisão. Esse exercício do exemplo, ele é diferente. Aqui eu estou dando a porcentagem, ou seja, é a fórmula centesimal, e estou pedindo a fórmula mínima. Então eu vou explicar como que é esse procedimento. Muitas vezes a gente vai fazer essas transformações. Fórmula mínima vai ser passada para a fórmula... a fórmula centesimal vai ser passada para a fórmula mínima. Vai ser muito comum nesses exercícios. E às vezes a fórmula mínima vai ser transformada em fórmula molecular. Então são duas transformações que a gente vai poder fazer, dependendo do exercício. Aqui os dados, ó. Primeira parte da resolução. Anotei os dados. Eu tenho aqui os valores de porcentagem em massa, né? E aí, o primeiro passo para a resolução seria você dividir cada uma das porcentagens pelo valor da massa molar daquele elemento. Você precisa ir na tabela periódica. A massa molar do sódio é 23, a massa molar do carbono 12 e a do oxigênio 16. Então o primeiro passo é pegar o valor do exercício, a porcentagem de cada elemento e dividir pela massa dele. Beleza? Aí a gente vai chegar nos numerozinhos pequenos aqui e normalmente vão ser números quebrados. Perceba que esses três números, como eu anotei aqui, eles já são uma proporção. O que a fórmula mínima indica? Uma proporção, né? Mas eu disse ali no slide anterior, 2 para trás, que ela é uma proporção em números inteiros. Então, proporção você nunca vai dar com o número quebrado, não faz sentido. É mais trabalhoso, né? Então, ó, essa proporção está muito estranha. Aí vem a segunda operação do exercício, que seria você transformar esses números aqui em números inteiros. E o jeito mais fácil é olhar para os três e dividi-los todos pelo menor. O menor é 0,94. Então, dividindo todos por 0,94, não é coincidência, tá? Óbvio que ele por ele mesmo vai dar 1, mas os outros também normalmente acabam dando números inteiros.
2, 1 e 3. 2, 1 e 3 é a mesma proporção que 1,88 para 0,94, enfim, isso que a gente tinha aqui à esquerda. Mas é muito mais conveniente dar a proporção dessa forma aqui, em números inteiros. É obrigatório que você faça assim, beleza? Então a fórmula mínima seria, ó, Na2, esse aqui é o sódio, né? C1, não precisa ser escrito, O3, Na2, CO3, tá bom? Eu falei aqui que normalmente vai dar números inteiros nessa última etapa. Se é normalmente é porque em algum caso não vai dar. Então vamos supor que tivesse aqui, um dos números tivesse dado 1,5. Ainda é um quebrado, mas você vai perceber que os quebrados que aparecem depois dessa segunda conta são quebrados um pouquinho mais inteiros, né? São menos, tem menos casas decimais. São números que você fazendo uma multiplicação por 2, ou por 3, por 4, dificilmente 4, 2 ou 3 normalmente resolve, tá? Às vezes 4 também. Mas fazendo essa multiplicação você vai chegar em número inteiro. Então se tivesse 1,5, multiplica por 2, vai dar 3. Tá? Então você resolveria seu problema, teria aqui a proporção em números inteiros. Então, de novo, passo a passo. Pegue os dados do exercício. Para cada um dos elementos, faça uma divisão da porcentagem que foi dada pelo exercício pelo valor de massa molar, que está na tabela periódica. Você vai chegar em números quebrados, quase que certamente. Aí você vai dividir esses números quebrados pelo menor, no caso era o 0,94, e aí já vai chegar em números inteiros. Se não chegar em número inteiro, multiplique por 2, por 3, por 4, vai fazendo aí tentativa e erro até que você chegue em apenas números inteiros, começando sempre do menor para o maior. Está aqui a fórmula mínima Na2CO3. Outro exemplo. Na verdade é o mesmo exemplo, né? E eu tô pedindo outro caminho aqui. São duas possibilidades. Você pode fazer isso daqui por regra de 3. Para você calcular o número de mols, existem duas possibilidades, na verdade. Ou você aplica numa fórmula, ou você monta uma regra de 3. Essa formulazinha, eu acho que ela é não muito útil para a gente, porque é um conceito, o conceito de mol, a relação dele com massa é uma relação de ser diretamente proporcional, né? Quanto maior a massa, maior o número de mols. Tem uma proporcionalidade ali que a gente conhece. Então, tudo que é proporcional pode ser trabalhado por meio de regra de 3. Mas a fórmula tem seu valor, vai ser usado, por exemplo, dentro de outras equações lá na frente. Ou seja, eu acho que não compensa usar agora, mas compensa conhecer, tá? Fazer parte do seu repertório. Então, beleza. N é o número de mols, M é a massa da amostra, é min, né? E o emão é a massa molar. São duas formas de calcular. 1 mol de sódio tem 23 gramas de sódio. Agora, quantos mols eu tenho em 43,4 gramas de sódio? Por que esse número? Porque é o valor da porcentagem. Tá? De novo, no primeiro passo aqui, estou aplicando a porcentagem. Cheguei no valor 1,88. Percebam que é igualzinho o valor da primeira conta, 1,88. Na verdade, a gente fez a mesma conta, né? Caminhos diferentes, mas que chegam no mesmo lugar. Fazendo isso para os 3 elementos, você vai chegar nesses valores. E aí, de novo, o problema, né? Eu não quero números inteiros. Fórmula mínima obrigatoriamente dada em números inteiros. Eu não quero quebrado. Inteiro eu quero. Então, aqui você teria que ter essa artimanha de tirar o decimal. E a melhor artimanha é dividir pelo menor. E aí a gente chega no Na2CO3. Eu vou passar alguns exercícios, são 6 ao todo, para a gente trabalhar essa parte. Os 3 primeiros eles vão envolver a conversão de fórmula centesimal para fórmula mínima, a primeira conversão. Na segunda parte aqui nós vamos trabalhar de fórmula centesimal. Estamos partindo do mesmo lugar, só que a gente vai chegar em fórmula molecular. É diferente a resolução? Por que eu não mostrei para vocês? Não, é a mesma coisa. Olha, até no último slide eu coloco aqui. Quando você sai da fórmula centesimal e vai para a mínima, é aquele passo que eu já mostrei, é a resolução padrão, tá? Da fórmula mínima para você chegar na fórmula molecular, você precisa de um dado adicional. Como é que eu vou transformar fórmula mínima em fórmula molecular?
Então é importante você relembrar o que é a fórmula molecular. É aquela que dá a composição exata de uma substância. Ela vai dizer exatamente quantos átomos de cada elemento químico estão presentes ali dentro. Beleza? Então, voltando bastante lá atrás, você pega aqui a glicose, C6H12O6. Essa é a fórmula dela. Uma molécula de glicose tem 6 átomos de carbono, não tem um, que nem a fórmula mínima mostra. Qual é a vantagem da fórmula mínima, então? É determinar a proporção. Você vai perguntar, mas por que alguém ia querer saber a proporção entre os elementos? Tem uma explicação. Se você estivesse estudando um composto novo, você não conhece a fórmula dele, certo? Então, nesse caso, é capaz de fazer uma determinação inicialmente qualitativa, saber quais elementos estão ali. Depois a gente vai começando a entrar no quantitativo e antes de descobrir a composição exata, você passa ali por uma etapa intermediária em que é descoberta a fórmula mínima. Ou seja, você descobre primeiro os elementos, quais são, depois qual a proporção entre eles, segunda etapa, e por fim você chega na fórmula, ou seja, você descobre quantos elementos, aliás, quantos átomos de cada elemento estão presentes naquela fórmula. Então é por isso que a gente vai, saiu da apresentação aqui, é por isso que a gente vai seguir sempre essa ordem. Então, ó, mesmo que eu peça para você calcular a fórmula molecular e o meu dado inicial foi fórmula centesimal, não tem problema. Você vai passar inicialmente ali para a fórmula mínima. Que dado adicional é esse? O mais comum é aparecer a massa molar, tá? Mas pode ser o número de mols presente naquela amostra, pode ser uma outra massa, então não tem como exemplificar todas as possibilidades. Mas o mais comum, de fato, aqui é a massa molar. O 4 faz justamente isso, né? Sai lá da centesimal para chegar na molecular e te dá como dado para a última transformação a massa molar. É o 4, né? Os outros têm dados diferentes. Então, quer ver? Ó? Vamos ver um exemplo. Qual é a relação? Como que a partir da massa molar eu vou conseguir descobrir qual é a forma molecular do composto? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Qual que é, para a glicose, a massa da fórmula mínima? O carbono é 12, tudo na tabela. Carbono é 12, oxigênio 16, já deu 28, com mais 2, deu 30. Estou refazendo, isso mesmo. Deu 30. Ou seja, 30 gramas por mol. Acontece que esse composto não existe, né? A questão nem é existir ou não, a questão é que ele não é a glicose. E aí, por exemplo, o cara te dá lá que a massa molecular da glicose é 180 gramas por mol. Suponha que você não tenha a fórmula molecular dela. Isso aqui é o que ele está te pedindo, que é o que eu estou pedindo para você nesses últimos exercícios. Chegar na fórmula molecular. Você calculou a mínima, sei lá, eu te dei a centesimal, você chegou na mínima, é o que os exercícios lá estão fazendo, todos. Alguns param na mínima, outros não. Você calculou a mínima, viu que a massa dela é 30, e aí sabe que a massa molar tem um total de 180 gramas, né? Então isso aqui corresponde à massa da fórmula molecular. Então 30, 180, 180 por 30, 6 é justamente o fator. Que aqui lembra que está errado, beleza? Aqui é 6, eu já falei, mas eu acabei colocando errado, colocando 3. Então você sabe que o fator que deve multiplicar a fórmula mínima é 6. Então 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. C6H12O6. Tudo isso, então o último dado, esse dado da massa molar, é para descobrir o N. É para descobrir o fator que vai multiplicar a fórmula mínima para que você tenha finalmente o resultado em fórmula molecular.